Como fazer um gráfico bonito e moderno aqui no Excel, ao invés de utilizar o gráfico padrão? Então vamos aprender a fazer esse gráfico que pode te ajudar muito numa apresentação, numa reunião, para mostrar os dados, as informações para alguma pessoa. E aqui nesse caso eu estou usando vários elementos modernos do Excel, como uma linha totalmente arredondada com cores, ó, verde, azul, que muda de cores, um sombreado embaixo da linha para dar um destaque maior aonde está a linha, e também um gráfico de colunas com pontas arredondadas, um gráfico aqui no fundo, ó, com bordas arredondadas, com uma sombra de fundo e com vários elementos visuais, como por exemplo essa legenda personalizada. Na minha opinião é muito mais bonito e superior em termos de apresentação do que este gráfico padrão aqui do Excel, que é um pouco sem vida. Mostra as informações? Mostra, mas eu prefiro utilizar esse gráfico aqui de baixo do que usar esse aqui de cima, que é o padrão do Excel. Então vamos agora na prática aprender a fazer este gráfico aqui de baixo. A primeira coisa que precisamos para fazer qualquer tipo de gráfico no Excel é ter uma base de dados, informações, uma tabela que vamos utilizar. E aqui neste caso eu estou utilizando algo bem simples, que é uma coluna com os meses, a venda de cada um dos meses e a margem média desses meses. Então estou fazendo essa comparação de quanto que vendeu e qual que foi a margem média para cada um dos meses, através deste gráfico. E dá para ver, através do gráfico, que conforme aumenta as vendas, a margem diminui. Então existe sim uma correlação entre as duas coisas. Uma relação proporcionalmente inversa, quando um aumenta, o outro diminui. Enfim, então é um gráfico funcional, além de ser bonito. Lembrando, se você tiver uma outra planilha, uma outra informação, frete, logística, RH, compras, vendas, estoque, manutenção, enfim, vai funcionar do mesmo jeito, porque o tema é fazer gráfico, não importa a base de dados que você tenha. Beleza? Então vamos lá começar com o seguinte. Vou fazer um gráfico simples, que seria, vou selecionar mês e receitas. Pronto? Duas informações. E agora eu venho lá em cima no inserir e vou pegar um gráfico de colunas, por exemplo. O gráfico mais comum do Excel. Cliquei e agora já temos um gráfico de colunas. Deixa eu clicar e arrastar o gráfico aqui para cima. Vou clicar nessas bolinhas aqui laterais e aumentar para a direita, para ficar mais fácil de visualizar. E é isso aí. Aqui já conseguimos ver em cada um dos meses quais foram os valores de venda. Ó. Março vendeu ali 14 mil. Fevereiro vendeu 10 mil. Aqui em outubro vendeu 16 mil. Enfim, então a gente já consegue visualizar esses valores. Porém, está faltando pegar a margem média. Como é que eu posso então pegar essa coluna da margem média e colocar dentro do meu gráfico? É bem simples e olha o truque. Você seleciona a coluna da margem média e então você vai copiar. Como é que você faz para copiar? Utiliza o Ctrl C. E depois para colar, você utiliza o Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, copiou. Clica no gráfico. Ctrl V para colar. Pronto. Não está dando para ver, você concorda? Por quê? Mas deu para ver que mexeu. Porque as informações que a gente tem aqui de margem média são muito diferentes da venda. De um lado a gente tem 10 mil e do outro a gente tem 10%. São valores que a proporção são muito diferentes. Então é por isso que a gente não consegue visualizar. Mas calma lá. Agora eu vou fazer mais uma vez esse mesmo procedimento. Vou selecionar a margem média, copio, clico no gráfico e colo. Pronto, é isso aí. Por que eu copiei e colei duas vezes? Porque como a gente pode observar, o gráfico que eu estou mostrando aqui agora para vocês, ele tem três elementos. Como assim, professor? Tem as colunas, que são as colunas na cor cinza, tem a linha e tem essa área embaixo do gráfico. A área também é o gráfico. Então a gente tem três gráficos. Linhas, áreas e colunas. Agora deixa eu clicar com o botão direito em cima do meu gráfico e então eu vou ir em alterar tipo de gráfico. E por fim eu vou na última opção, combinação. Aqui em combinação dá para ver que realmente eu adicionei três elementos. Receitas, margem e margem. Receita eu vou deixar como coluna. Margem eu vou deixar como linha e a última margem eu deixo como áreas. Pronto. Porém, eu vou ativar o eixo secundário para as duas opções aqui de margem. Então eu ativo esses dois eixos. Ok e ok. Olha só como é que já ficou o nosso gráfico. Clico no ok e é isso aí, pessoal. Já está mais parecido um pouco com o gráfico aqui de baixo. Com certeza os elementos visuais não estão tão bonitos assim, porém é só questão agora de configuração. Como é que eu posso melhorar então ainda mais o visual desse gráfico? De parte funcional já está funcionando, certo? A gente tem aqui uma linha, tem a área e tem as colunas. Mas eu vou melhorar a estética agora do gráfico. Vou começar com o fundo do gráfico. Então vou arredondar aqui as bordas, colocar uma sombra, botão direito na área do gráfico e então formatar área do gráfico. Aqui na direita eu vou na opção efeitos
sombra, e vou pegar a primeira opção de sombra. Pronto, já dá para ver que tem uma sombra no nosso gráfico. Agora eu venho aqui na caixinha de cores, linha de preenchimento, borda, linha sólida, e aqui vou escolher uma cor que eu quiser, por exemplo, cor preta. E um efeito bem legal que o meu Excel tem, ele consegue arredondar as bordas, usando essa opção aqui, ó, cantos arredondados. Então eu vou ativar também. Caso o seu Excel tenha, eu recomendo, porque eu acho que fica bem bonito, ó que legal. É isso aí, pessoal. Agora outros ajustes. Os números aqui da esquerda, dá para ver que eles estão mostrando aqui, ó, casas decimais. Eu posso remover essas casas decimais. Botão direito, formatar eixo. Aqui na direita, eu vou lá embaixo, em número. Posso escolher contábil ou moeda, que é a formatação correta de dinheiro. E casas decimais, eu tiro 2 e coloco 0. Enter. Pronto. Dá para ver que já foi atualizado. Além disso, outras configurações que dá para eu fazer, você está vendo que o valor começa no 0 e vai até os 18 mil. Eu posso ajustar esse intervalo. Por quê? Porque assim eu consigo aproveitar melhor a área do gráfico. Será que eu preciso mesmo ver os valores aqui, ó, de 6 mil para baixo? Não, porque não tem nada que é menor que 6 mil. Então daria para eu observar, começando nos 6 mil e indo até os 18 mil, por exemplo. Eu acho que aproveitaria melhor essa área aqui do gráfico. Então olha como é que a gente faz. Aqui do lado, ó, opções de eixo, tem o mínimo e o máximo. Aonde está o mínimo, eu vou colocar 6 mil. 6, 1, 2, 3. Eu vou apertar o Enter e olha o que vai acontecer. Deu para ver que agora a gente tem mais precisão. Conseguimos ver desde os 6 até os 18, porém fica mais espaçado aí o nosso gráfico. A gente tem mais área útil, tirou aquelas informações começando do 0, né? Enfim. Dá para fazer a mesma coisa aqui para o eixo da direita. Porcentagem. Posso clicar aqui, nesse eixo, mas aqui eu acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar começando no 0 mesmo, só que eu vou ir até o 20%. Então aqui, ó, onde está 0,16, eu vou deixar 0,20. Enter. Mas por que 0,20 se é 20%? Porque 20% é um tipo de formatação. O outro seria decimal, que é como a gente vê porcentagem, que seria 0,20. 0,20 é a mesma coisa que 20%, beleza? Deixa eu fechar essa janela lateral. E agora, pessoal, já dá para ver que várias configurações já foram feitas no nosso gráfico, e ele está mais parecido um pouquinho com o gráfico anterior. Mas vamos lá, ainda tem alguns ajustes que dá para a gente fazer. Deixa eu começar com as colunas. Botão direito, formatar série de dados. Eu já vou direto aqui, ó, nos efeitos, e vou pegar a primeira sombra que aparece. Pronto. Já dá para ver que foi uma sombra. A sombra já foi adicionada ao nosso gráfico. Agora eu vou clicar aqui, ó, linha de preenchimento, preenchimento. Vou pegar, por exemplo, uma cor cinza. Pode ser esse cinza aqui, ó, do meio. Minimizo, venho na borda, linha sólida. Vou pegar a mesma cor de cinza, pode ser isso aqui, ó. Só que agora o truque, que vai ficar bem legal, é aqui na largura da linha, da borda, você vai aumentar bastante isso daqui, ó. Ah, professor, quanto que eu aumento? Eu tô vendo que aí no seu computador já está em 9. Bom, você vai aumentar conforme você acha que vai ficando bom. Eu vou deixar o meu aqui mais ou menos em 20. Aí, ó, beleza, 20 ficou legal. Nossa, mas ficou muito perto uma coisa da outra. Mas eu gostei que já ficou redondinho, você concorda? Então, peraí. Vou manter esse arredondamento, porém eu volto aqui, ó, na opção de série, e aí eu vou dar uma afinada só nessas colunas. É só mexer aqui, ó, na largura do espaçamento. Eu vou basicamente aumentar esse valor. Clico e arrasto, mais um pouquinho. Ali, o meu ficou em 300 e 400 mais ou menos. Pronto, ó. É isso aí, pessoal. Ficou do jeito que eu queria. Gostei. Agora as colunas estão configuradas. Ficou até um pouco mais redondo do que estava. Mas aí é ajuste, né? Se aumenta um pouquinho, diminui, enfim. Deixa eu ir para as linhas agora. Vou clicar na linha laranja, botão direito, formatar série de dados. Aqui na direita agora, novamente, eu pego uma sombra, efeitos, sombra, primeira opção. E aqui na caixinha de cores, eu vou diretamente para linha e linha de gradiente. O que é essa opção aqui? É um degradê, olha que legal. Uma ponta fica mais clara, a outra mais escura, e cria um efeito bem legal. Igual que eu fiz aqui, ó, azul com verde. Então vamos configurar esse azul com verde. Aqui na direita, você pode ver, gradientes pré-definidos, tem uma infinidade de opções aí para você escolher. Você pega qualquer um que você tiver aí, ó. Exemplo esse. Agora aqui nessas marcas de gradiente, você vai clicar nesses botõezinhos que aparecem e vai remover, ó, clicando nesse xizinho. Você vai perceber que só é possível você ficar com dois gradientes. Duas bolinhas. Uma você vai jogar para a esquerda e a outra para a direita. A que você jogou na esquerda, você pode clicar aqui na cor e pegar, por exemplo, uma corzinha verde. Aqui, ó, vou pegar um verde padrão aqui do Excel. Beleza, esse daqui.
E agora na outra ponta, eu posso clicar e pegar também um azul padrão do Excel. Pode ser um azulzinho claro. Olha lá. Ó. Então ficou esse verde e esse azul. Vamos ver como é que ficou? Ó, ficou um efeito interessante. Só que o que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte. Aqui, onde está tipo radial, eu coloco linear e clico na direção aqui embaixo e vou deixar, por exemplo, o verde começando... Vamos pensar aqui, como é que eu fiz aqui? O verde fica embaixo. Beleza, então aqui, ó. O verde vai ficar aqui, ó, linear superior. Você está vendo que o desenho do verde está embaixo e o desenho do azul está em cima? Então é justamente esse que eu vou escolher. Ó. Pronto, legal. Agora o azul fica em cima e o verde fica embaixo. Mas peraí, professor. Essa linha fininha não está muito parecida com essa linha redonda assim que você fez. Tem alguns ajustes ainda que a gente pode fazer. Deixa eu clicar aqui então ainda em linha. E eu vou aumentar aqui, ó, a largura. E vou deixar mais ou menos ali em 5. Ficou muito, né? Vamos diminuir então? 3. Gostei, 3 ficou bom. Só que ainda está pontuda. O meu Excel tem uma opção bem legal que chama linha suavizada. Eu posso ativar essa opção aqui. Vou fechar. E olha como que ficou. Fica uma linha bem suave. Gostei. Então é isso aí, já ficou bem mais bonito agora o nosso gráfico. Ah, um detalhe. Não se esqueça de clicar no disquete para salvar a sua planilha, porque vai que você já fez até aqui e perde tudo, né? Então é importante. Agora, pessoal, deixa eu clicar na área cinza que está ali no fundo. Pode ser que o seu tenha uma cor diferente, não tem problema. Cliquei na área, botão direito, formatar série de dados. E aqui, pessoal, eu vou na caixinha de cores. Borda? Não, sem borda, sem linha. Preenchimento. De gradiente. De forma inteligente, ó, o meu Excel ele voltou aquele gradiente que eu já acabei de utilizar. Caso o seu não tenha feito isso, não tem problema, a gente configura de novo. Ó. Vamos deletar, pegar qualquer gradiente aqui, ó, só para bagunçar tudo. Deleta aí os quadradinhos, né, como eu falei. Deixa só 2. O que tá... Opa! O da esquerda, você usa uma cor verde. E o da direita, você usa uma corzinha azul. Pronto. Beleza, é isso aí. Porém, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero deixar a cor azul em cima e a cor verde embaixo. Então vamos ver aqui, ó, radial. Troco para linear. E aqui eu vou usar essa opção aqui, ó. Azul em cima e verde embaixo. É isso aí, pessoal. Acho que ficou conforme aí o meu gosto. Porém, eu vou clicar nesse pontinho verde. E a transparência eu vou aumentar bastante, ó. 100%. Posso fechar e vamos ver como é que ficou agora o gráfico? Olha que legal, criou um efeito que vai desaparecendo, né? Tem um azulzinho aqui, ele vai diminuindo a intensidade e vai ficando cada vez mais fraquinho. Nesse que eu fiz aqui, parece que o azul está mais forte, você concorda comigo? Mas é só a gente fazer os ajustes, ó. Clica na área, botão direito, formatar série, caixinha de cores. Aqui nos gradientes, o verde ele está transparente. Então deixa eu pegar aqui o azul e vou arrastar ele um pouquinho para a esquerda. Olha como é que vai mudar ali o nosso gráfico. Tá vendo que muda o gráfico, ó? Então são pequenos ajustes que você pode fazer. Legal, vou fechar. E é isso aí, pessoal. Então aqui o meu gráfico basicamente finalizou a questão de estética, mas calma. Ainda tem a parte do título e dessa legenda que dá pra gente colocar. O gráfico por padrão tem legenda e tem título, mas não fica tão bom usar o padrão. O título fica, olha só. Clica no gráfico, design, aqui à esquerda adicionar elemento, título do gráfico, acima do gráfico. Esse título eu vou deixar apenas gráfico, posso selecionar o que eu escrevi, página inicial, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, trocar a fonte aqui se eu quiser, enfim. Só que como é que eu coloco a legenda? Olha só, design do gráfico, adicionar elemento, legenda. Tem várias opções de legenda, ó, como a gente pode verificar. Porém, essas legendas não são tão boas quanto a legenda que eu fiz aqui. Pelo menos na minha opinião, ficou melhor o que eu fiz. Mas como é que eu faço isso? Deixa eu clicar na legenda, então, delete. E aqui do lado, pessoal, sim, do lado do Excel, eu mesmo vou fazer, pintar, escrever minha legenda. A primeira legenda que eu vou ter, vou clicar nessa célula, vai ser da cor, pode ser uma cor azulzinha. Beleza. E a outra legenda, vou fazer aqui, ó, logo do lado, vai ter uma cor cinza, que é referente à coluna. Essa cor azul, ela está dizendo que é a margem média. E essa cor cinza está falando da venda total. Deixa eu diminuir aqui, ó, um pouquinho a coluna R. E também aqui a coluna da corzinha cinza, né? Coluna U. Pronto. Vou aumentar aqui um pouquinho a coluna S. E aumentar a coluna V. E a coluna T eu diminuo. Então, bom, você está vendo que isso daqui é como se fosse minha legenda? Só que o último detalhe. Deixa eu selecionar, ó, margem média e esse quadradinho do lado. E pintar de branco. E aqui também, venda total, eu pinto de branco. É isso aí.
Agora eu seleciono tudo aqui que eu fiz. Vou copiar, tá bom, pessoal? Botão direito, copiar. Clico numa célula qualquer. Venho aqui em cima em página inicial, colar. Vou colar imagem. Aqui, ó, imagem. Pronto. Agora a gente transformou o que a gente escreveu numa foto. Aí eu posso pegar, colocar essa foto aqui em cima, diminuir um pouquinho, caso você queira, e ajustar aí o posicionamento dessa foto. Um detalhezinho que eu esqueci foi, poderia também pintar a fonte de verde, enfim. Mas aí é facinho, né? Você só vem aqui, troca a cor da fonte, é isso aí, né? Então é isso, pessoal. Assim que a gente faz esse gráfico dinâmico, bonitão, interativo no Excel. Por que eu falei dinâmico? Porque se você atualizar qualquer valor, vamos pegar aqui esse mês de março, vou colocar o valor dele em 16.000. Enter. Automaticamente a coluna é atualizada. Então sim, é um gráfico dinâmico que atualiza automaticamente para você. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.